Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês aí em suas casas, reunidos com a sua família. E nessa noite, neste domingo, nós queremos te convidar a adorar o nosso Deus junto conosco, a levantar sua voz aí na sua casa mesmo, não simplesmente assistir a esse culto, às músicas que vamos cantar, aos louvores, à palavra que vamos ouvir, mas como se estivéssemos realmente reunidos, que você possa louvar, adorar o Senhor, interagir através do chat, através dos comentários, dá um glória aí, convida seus amigos, compartilhe esse link e que este culto realmente possa atingir pessoas, não só um alcance de views, mas alcançar corações, que essa mensagem possa alcançar pessoas que sejam necessitadas de alguma palavra de conforto, de alento, de comunhão nesse período que estamos distantes fisicamente, mas que isso realmente possa nos aproximar, amém? Convido você a fechar os seus olhos aí para orarmos ao nosso Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai maravilhoso, Pai amoroso, nós queremos, ó Pai, entronizar o Teu nome, ó Deus, nessa noite, ó Deus, e erguer juntos, ó Pai, um louvor ao Teu nome, ó Pai, um louvor que chega, ó Deus, até o Teu trono de glória, Senhor Jesus, e alcança os Teus ouvidos, ó Pai, que estão inclinados para nós nesse momento, ó Pai. Que a Tua igreja, Senhor Jesus, possa, Senhor, se reunir, ó Pai, e se permanecerem, ó Deus, na Tua presença, Senhor Jesus, neste momento, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, entoar, ó Pai, louvores a Ti, ó Deus, e dizer que o Senhor é santo e é maravilhoso, ó Pai. Senhor Jesus, Teu nome é entronizado neste lugar, Senhor Jesus. A Tua glória, Senhor Jesus, pode, Senhor Jesus, invadir, ó Pai, os nossos corações neste momento, ó Pai. À medida em que declaramos esses louvores, ó Pai, o Senhor vai encher os nossos corações, ó Pai, da Tua esperança, do Teu amor, ó Pai. Que a ação do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, possa ser livre nos lares, Senhor Jesus. E que a palavra, Senhor Jesus, que nós sabemos que não volta vazia, encontre terra fértil, Senhor Jesus, em cada coração, ó Pai. Assim nós queremos Te louvar, Senhor Jesus, engrandecer o Teu nome nessa noite, ó Pai. Juntos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Esse é o nosso Deus. Oh, Senhor Jesus, entronizamos o Teu nome, Pai. Cante conosco, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, que a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos,
soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Possa celebrar aí na sua casa
junto conosco, meus irmãos. Estava morto em meus pecados. Quem poderia tal peso carregar? Não tinha vida até te conhecer. Respirando, mas sem viver, Ele nos deu nova vida. As minhas falhas tentei esconder. Não tinha vida até te conhecer. Você me chamou e então ressuscitei da escuridão pra tua gloriosa luz. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra tua gloriosa luz. Tua misericórdia me salvou. Em liberdade vivendo estou. Tudo se fez novo quando te encontrei. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra tua gloriosa luz. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Perdido estava, sem direção, me resgatou com o poder de sua glória, me deu abrigo, eu era órfão, agora sou um cidadão do céu. Quebrado estava, sem esperança, o teu amor é o ar que eu respiro, tenho futuro, posso sonhar, pois você me chamou. Então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Você me chamou, então ressuscitei da escuridão pra sua gloriosa luz. Aleluia, Deus. Te glorificamos, ó Pai, pela tua maravilhosa luz, ó Deus, que nos tirou, ó Pai, de um leito de trevas e nos trouxe, ó Pai, nas tuas mãos, ó Deus, na tua poderosa mão, ó Pai, que nos sustenta até hoje, ó Deus. E nessas mãos, ó Pai, que queremos confiar e caminhar, ó Pai. Nos chama, Senhor Jesus, para a tua presença, ó Pai, aonde sabemos que há um lugar seguro, ó Deus. Há um lugar seguro ali, Pai.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Ele é fiel, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas
as ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és Graça e paz, meus irmãos, querida igreja, nós estamos mais uma vez reunidos no nosso culto online e você sabe que a nossa grande expectativa era de que a quarentena fosse flexibilizada no dia 22, ao contrário, ela foi estendida até o dia 10, isso quer dizer que nós temos aí 3 domingos adiante de nós, ainda dessa maneira online. Nós te pedimos que mantenha sua oração a meio-dia, às 18 horas, esteja junto também com os irmãos e irmãs, virtualmente, traga sua família para perto, participe do culto. Nós temos procurado usar a plataforma do YouTube, e você pode deixar ali uma mensagem e participar conosco desta maneira. Esta noite nós temos a alegria de poder compartilhar e continuar falando sobre essa jornada que nós nos empenhamos a partir do momento da quarentena, que nós chamamos uma jornada de confiança e obediência. Essa motivação do nosso coração é de que em momentos de crise, nós temos de fato que confiar, colocar a nossa confiança completa no nosso Senhor. Agora, confiança não vem desacompanhada, ela precisa da obediência. Então nós gostaríamos de entender isso melhor. Nós falamos sobre confiança e obediência nas crises, nós falamos de confiança e obediência no nosso momento de Páscoa e o que ela significa nesse momento, nós falamos sobre confiança e obediência no trono eterno de Deus, e nós vamos falar hoje sobre confiança e obediência nas promessas. Irmãos, essa é uma parte Esse tema me empolga muito, porque as promessas de Deus são algo que nós colocamos a nossa inteira confiança. E uma vez que nós fazemos isso, nós nos sentimos descansados, nós nos sentimos revigorados, nós nos sentimos como aqueles que têm em quem confiar. Então, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia, e nós vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1 em diante. E aqui nós vamos encontrar, talvez, uma resposta para esta confiança e obediência nas promessas. O texto começa nos dizendo assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos.
Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor clamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. E disse: que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Vamos orar? Pai, na sua presença nós nos encontramos, vemos a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, um Deus que planeja as tuas coisas, a tua vontade nos mínimos detalhes. Nós vemos nessa cena, a cena perfeita do sacrifício do Senhor Jesus, e nós nos alegramos, ó Pai, na esperança que vem da morte de Cristo em nosso lugar. Nós te pedimos que o Senhor nos faça aplicar essa lição no coração, e que possamos retê-la, para que possamos crescer em confiança e obediência, no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra do Senhor, e quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e enxergamos esse momento histórico e extraordinário, a primeira visão nossa é de que há uma aparente contradição. Deus, como que Deus exige um sacrifício se Ele deu a Abraão um filho? Então nós precisamos entender que essas são ricas lições que nós podemos aprender justamente ao nos debruçar sobre o texto e analisá-lo um pouco melhor. Por outro lado, nós temos falado sobre confiança e obediência, e uma das coisas que o Senhor me trouxe à mente, na verdade, Ele me despertou ao ver uma publicação antiga no meu Facebook, e ele traz essas publicações anteriores, o seguinte pensamento, acompanhem comigo: a promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa, porém Deus não promete explicações, Ele promete restauração. Ele não nos prometeu a ausência de tempestades, mas a sua presença no meio das tempestades. Logo, o nosso problema passa a ser de confiança nas suas promessas. Isso é uma citação de um pastor que eu já nem me lembro mais agora quem é, mas eu gosto dessa frase porque ela parece sintetizar o pensamento por trás desta confiança e obediência nas promessas. E quando nós usamos essa afirmação, uma pergunta me salta, e a pergunta é: por que confiar e obedecer nas promessas é algo importante? Qual a importância disso? E uma resposta que o pastor Hernandes Dias Lopes nos dá é que confiar e obedecer não requerem explicações, mas sim descanso da nossa parte nas promessas de Deus, já que promessa e realidade é a mesma coisa quando se trata do nosso Deus. Vamos considerar um pouco a questão das promessas, e eu gostaria de falar um pouco das características das promessas de Deus. E a primeira delas é que elas são infalíveis. As promessas de Deus não falham. E 1 Reis capítulo 8, verso 56 nos diz assim: bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés.
As promessas do Senhor são infalíveis. Uma segunda característica é de que elas são garantidas pelo seu poder. Tem o selo do poder de Deus. Em Romanos 4, 20 e 21, Paulo, citando a própria fé, a própria confiança de Abraão, ele nos diz: mesmo assim, não duvidou, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. É a garantia das promessas é o próprio poder de Deus. Uma outra característica das promessas de Deus é que elas estão fundamentadas em Cristo. E a palavra de Deus também nos ajuda, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o amém, o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 1. E as promessas de Deus, elas são de um valor incalculável. Elas são de um valor infinito, imensurável. Segundo a Pedro 1,4, por intermédio destas, ele nos deu as suas gloriosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É de um valor infinito. Participar da natureza divina é uma promessa de Deus para nós, e essa promessa é de um valor incalculável. E essas promessas têm um ponto de máximo, que é a vida eterna. 1 João 2,25, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Irmãos, essas são as características, pelo menos algumas, das promessas de Deus. Agora, para quem são essas promessas de Deus? Eu aqui tenho uma lista também, e a primeira pessoa que talvez seja alvo das promessas de Deus é para aquelas pessoas que são arrependidas. Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito abatido. As promessas de Deus são para os humildes. Salmo 138, verso 6, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Para os generosos, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Salmo 41, verso 1. As promessas de Deus são para aqueles que o buscam. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Salmo 34, verso 10. As promessas do Senhor ainda são para os que são tentados. E Hebreus capítulo 4, verso 15 nos diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. As promessas de Deus são para aqueles que servem, aqueles que colocam o seu dom em ação. Hebreus 6,10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Que maravilha! As promessas de Deus são para aqueles que confiam e obedecem. Em outras palavras, são para aqueles que são provados e aprovados. Aqui nós entramos nessa história tão linda, lida em Gênesis capítulo 22, 1 até o verso 18. Quando nós olhamos para essa cena aqui, a gente percebe que Deus prova Abraão. Nós vemos que Abraão, por sua vez, ele deposita em Deus toda a sua confiança. Ele obedece de uma maneira cega. E ele vê que as promessas de Deus são promessas reais. Em toda a narrativa nós percebemos esse padrão. Abraão, na sua prova, é aprovado. E o resultado da sua aprovação é descanso. Descanso nas promessas de Deus. Mas como é linda a história deste homem, este que gerou, o povo de Israel.
por consequência, nós somos também filhos da promessa, nós somos aqueles que fomos enxertados, estamos ligados a Abraão, ele é o nosso pai da fé. Irmãos, quando nós olhamos isso, a gente percebe que Deus colocou em Abraão, ou trocou o seu nome de Abrão para Abraão, que era um pai de uma família, mas para agora um pai de multidões. A sua descendência seria contada como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Era de uma descendência enorme. Porém, ele não viu isso, mas ele viu o seu filho, aquele que é chamado filho da promessa, Isaque, aquele que foi concebido na sua velhice, no ventre adormecido de Sara. Deus agora traz à existência a impossibilidade da vida, e Deus traz, e agora ele diz: este é o filho que vai gerar e vai demandar toda a promessa que eu tenho te dado, Abraão. E como eu falei, parece contradizente, como que Deus pede a vida do filho que seria o cumprimento da promessa? E a primeira coisa que a gente vê é que Deus não está interessado nesse momento em Isaque. Deus está interessado no coração de Abraão. E é por isso que a prova acontece. E é por isso que é uma prova tão dura. E é por isso que nós vemos que Abraão, ele foi aprovado, mas ele foi aprovado e ele nos ensina grandes e poderosas lições. Olhando o texto, nós vamos enumerar aqui algumas dessas lições. A primeira delas é que Abraão foi pronto para confiar e obedecer. Deus o chamou e ele imediatamente diz: eis-me aqui. Abraão é este que ele entende Deus como um Deus todo-poderoso, um Deus que não está contido nesse contexto humano, ele está fora do contexto humano, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus que o chamou lá de Ur dos Caldeus, de Padã Arã, é um Deus que o acompanha na terra prometida, é um Deus que lhe dá um filho, é um Deus que lhe dá grandes e poderosas promessas. Esteja pronto para confiar e obedecer. É a lição que Abraão nos ensina. A segunda lição é que ele não pediu explicações. O verso 2 e 3, nós vemos que com a sua prontidão, ele não ficou dependendo de nada que o Senhor dissesse para estar pronto e decidir obedecer. E Deus faz um pedido duro: toma teu filho e vai para a terra de Moriá. Você vai oferecê-lo em holocausto, em sacrifício. E a Bíblia diz: no dia seguinte, na manhã seguinte, Abraão já toma o seu filho, toma os seus servos, toma o jumento, toma a lenha, e ele vai pronto para fazer aquilo que Deus pediu. É um homem que não pede explicações, ele obedece a Deus, ele tem uma fé sólida, ele tem uma maturidade espiritual. A terceira lição que nós aprendemos é que Abraão aceitou a direção exata, a direção que Deus deu, ele confiou. É para Moriá, vamos para lá, caminho de 3 dias, vamos com os servos, vamos com o meu filho, que Deus quer. É um contraste com a vida de Jonas. Jonas foi provado, era para ir para Nínive, mas ele foi em sentido oposto. Muitas vezes nós recebemos uma direção clara, temos a direção da palavra de Deus, mas nós decidimos tomar uma direção oposta à palavra de Deus, e nós seguimos a nossa própria direção. Abraão não. Ele coloca a sua confiança e a sua obediência por saber que Deus é um Deus fiel, é um Deus que tem atos de justiça, é um Deus que tem decisões e quer dar um ensino poderoso na sua vida. A quarta lição que Abraão aprende: a sua ação é imediata. Deus falou, eu respondi. Deus mandou, eu vou. Deus sabe o que diz. Deus, ele é aquele que ele tem uma completa direção, ele tem um completo controle sobre toda a sua fala, sobre toda a sua vontade, e assim a Bíblia nos declara que a sua vontade é boa, agradável, é perfeita. Logo, Deus toma conselho em quem quando ele vai fazer alguma coisa? Na sua vontade boa, agradável e perfeita. O que Deus quer
é algo perfeito. E Abraão entende isso, a sua ação é imediata. A quinta lição, Abraão viu na prova o motivo de uma adoração verdadeira. Os textos do verso 4 a 5 nos diz o seguinte: ele viu ao longe, ele caminhava e ele viu ao longe. Terceiro dia de caminhada, ele viu ao longe, lá está Moriá. E ele pede para os servos esperarem. E ele diz o seguinte: depois de adorarmos, voltaremos. Irmãos, como esse texto, ele me desafia a entender o que é uma adoração inclusiva, uma adoração dele e do filho, dele e de Isaac. Eles iriam, mas ali ele iria sacrificar Isaac, ele voltaria sozinho, mas a sua fé, a sua confiança naquele filho da promessa era tamanho que ele sabia que a volta, ele voltaria de qualquer maneira com seu filho Isaac. Deus é 100% confiável para Abraão. Deus é 100% confiável para você? Quando você fala de Deus e você diz que confia em Deus, você tem esse nível de confiança e de obediência? Isso sem dúvida é uma lição para nós. A sexta lição é de que ele foi um influenciador. Verso 6. Depois que eles deixaram os servos, eles iam caminhando juntos. E a conversa de Abraão com o filho Isaac é: pai, sim, meu filho, eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, mas e o holocausto? E Abraão diz ao filho: Deus proverá, Jeová proverá, Jeová Jirê. Talvez aquele caminho que não é descrito na Bíblia, além dessas palavras, Abraão pôde abrir o pedido de Deus para ele, explicar para o seu filho o que aconteceria naquele altar. É interessante, irmãos, porque a gente vê que nesse caminho, que eu chamo de um caminho de confiança e obediência, Abraão foi lá, amarrou o filho Isaac, colocou no altar em cima da lenha. Note que coisa interessante. Abraão, ele ofereceu o filho a Deus, mas Isaac ofereceu e entregou a sua vida. Nós não vemos aqui citado nenhum ato de violência. Abraão não segurou o seu filho, não amarrou, não imobilizou, não. Nós vemos que ele amarrou e o menino foi colocado. Parece um ato de entrega. Me parece soa como um ato de extrema comoção pelo aquilo que Deus pediu e que Isaac estava pronto a fazer. Na verdade, irmãos, esse é um quadro perfeito da cena do Calvário. É o quadro onde nós vemos que Deus, ele entrega Jesus, ele amou o mundo a ponto de dar o seu filho. E Jesus vai ao Calvário entregar-se de maneira voluntária, porque apesar daquele ato terrível sobre si, aquilo representava a perfeita vontade de Deus na vida de Cristo, não por causa dele mesmo, mas porque ele amou o mundo, e ele pôde em Cristo restaurar essa ligação que fora desconectada pelo pecado. Jesus agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro que Deus deu para que substituísse a nós mesmos. Abraão foi exatamente o contrário, ele ia dar o filho, mas o seu filho Isaac é inadequado, e ele proveu um cordeiro. Agora, quando Deus foi dar o seu filho, não tinha cordeiro adequado, o filho foi a oferta, o filho foi o sacrifício, o filho substituiu todos aqueles que, ao olharem para ele, podem ser salvos. Essa é a grande promessa. Essa é uma promessa que nos dá a vida eterna, uma salvação plena. Essa é uma promessa que nós podemos colocar toda a nossa confiança, sabendo que Deus jamais nos lançará fora. Existe uma sétima lição que nós aprendemos
Abraão entendeu o que é provisão de Deus. Você entende o que é provisão de Deus? Note, Abraão, ele não foi guiado por sentimento e por emoção. Abraão foi guiado por um senso de promessa, por um senso de obediência, por um senso de confiança. Aliás, o texto de Hebreus nos ajuda. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar dos mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus capítulo 11, versos 17 até o 19. Abraão aprendeu o que é provisão de Deus. E ele não dependeu de pessoas, ele dependeu exclusivamente das promessas e de Deus. Abraão não dependeu de Sara, Abraão não dependeu dos servos, Abraão não dependeu de Isaque. Abraão entendeu que a provisão apenas em Deus. As promessas ditas por Deus são infalíveis. As promessas ditas por Deus têm a garantia do seu poder. As promessas dadas por Deus são promessas riquíssimas de valor imensurável. E Abraão não tratou as promessas de Deus como qualquer coisa. Abraão entendeu que são promessas tão dignas dele colocar toda a sua confiança e obediência, que ele passou a depender exclusivamente dessas promessas. Vamos fazer agora uma aplicação disso que nós aprendemos com Abraão. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é esta: onde o Senhor provê as nossas necessidades mais urgentes? Somente no lugar que Ele mostrar. Para Abraão, Ele mostrou que deveria ir para o Monte Moriá, deveria seguir ali e o que deveria fazer. Para nós precisamos encontrar um lugar na palavra de Deus, na oração, na adoração. Nós precisamos encontrar um lugar de obediência ao Espírito Santo que habita em nós, na nossa vida de comunidade. A segunda aplicação é a pergunta: quando o Senhor provê as nossas necessidades? As nossas necessidades são providas na hora H. Abraão é aquele que estava indo com Isaque, ele seguiu o caminho de 3 dias, ele teve todo momento para chegar até aquele lugar designado por Deus, e ali ele amarra Isaque, ele constrói o altar, ele deita lenha sobre o altar, ele coloca Isaque no altar, ele levanta a faca, e ali o Senhor intervém. Abraão, Abraão. Na nossa vida, o Senhor intervém e Ele provê as nossas necessidades na hora H, na hora definida por Ele, no momento definido por Ele. É evidente que nós, na nossa provação, nós queremos estar livres o quanto antes. Mas o Senhor conhece o nosso limite, sabe até onde vai chegar. E quando nós passarmos a provação, nós vamos saber lá no futuro, olhando para o passado, o Senhor interviu na hora H, na hora certa. Assim é na minha vida, tenho certeza que na sua vida. Mas não é fácil passar por aqueles momentos angustiosos. Deus nos prova até o limite máximo. E é claro que com confiança e obediência, nós podemos ser aprovados. Como o Senhor provê as nossas necessidades? De maneira sobrenatural, de maneira natural. Ele define, Ele mandou o anjo, Ele mandou o carneiro. A quem o Senhor dá a sua provisão? É outra aplicação que temos. A quem confia e obedece nele. Quando nós colocamos a nossa confiança e a nossa obediência nele, Ele nos revela as suas promessas. E a quinta e última aplicação: quais são as promessas que nós devemos colocar a nossa confiança e obediência? E são muitas, mas eu selecionei 5. A primeira: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João capítulo 2, verso 25. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
João capítulo 10, verso 10. Que promessa maravilhosa, a promessa de vida. O ser humano busca muitas vezes, ele fala que é felicidade, ele fala que é uma coisa ou outra, mas o que ele busca é sentido na sua vida. E a vida eterna é repleta de sentido e significado. É uma vida, como Jesus declara, abundante. A segunda promessa é que venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. Que promessa maravilhosa, sabermos que podemos ir até Jesus, e Ele tem todo o descanso necessário. Essa é a grande promessa dele: vinde a mim, deposita sobre mim os seus fardos, os seus problemas, as suas dificuldades, eu dou descanso para a sua alma. A terceira promessa: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas ou boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. O Espírito Santo é consolo, ajuda. O Espírito Santo é intercessão. O Espírito Santo nos leva à pessoa de Cristo. O Espírito Santo aplica Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo é o grande agente de Deus neste mundo e nos transforma diariamente. E quantas vezes nós vivemos na dificuldade da desconfiança e da desobediência, e o que o Senhor pede: confia em mim, pede o Espírito Santo, e Ele fará essa obra maravilhosa de transformação em nós. Quarta promessa: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Irmãos, que consolação! Essa promessa que Deus começou uma boa obra em nós, e Ele está aperfeiçoando, Ele está concretizando esta promessa, e isso tem um ponto de máximo, é a presença, estar na presença de Jesus Cristo, nesse dia de Cristo, onde todas as coisas serão fechadas em si mesmo. Irmãos, é consolo para nós. E a quinta e última promessa: apeguemo-nos com firmeza e esperança a esperança que professamos. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus capítulo 10, verso 23. Irmãos, o nosso Deus é fiel. Ele é fiel nele mesmo. Ele tem em sua essência, no seu caráter, a fidelidade. Logo, a nossa confiança e obediência podem ser completamente colocadas aos pés do nosso Deus. Irmãos, isso é maravilhoso para nós. Exercite o teu coração nas promessas do Senhor. A palavra do Senhor vai fazer com que você viva uma vida completamente diferente naquilo que você coloca a tua confiança, que são promessas maravilhosas, promessas de valor inestimável, promessas firmes que jamais falharão. Que o Senhor abençoe ricamente a tua vida, que na tua busca por Ele, você possa desenvolver esse hábito bendito de olhar as promessas, mas de aprender como Abraão, como ele foi firme, como ele foi confiante, como ele foi obediente. E que assim o Senhor nos encoraje a caminhar nesses dias difíceis, dias instáveis, dias de insegurança, mas não dias sem Ele. É dias em que o Senhor Jesus continua se manifestando, Ele está presente, e Ele, sem dúvida alguma, pode nos renovar e animar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada de confiança e obediência, para que possamos ser aqueles que colocam no Senhor toda a nossa confiança e toda a nossa obediência. E que possamos ver as tuas promessas diante de nós sendo cumpridas, e que o Senhor nos proveja, Senhor, as necessidades que temos. O Senhor é o Deus que provê, é o Jeová Jirê, e nós cremos plenamente no Senhor. Abençoe a cada um daqueles que me escutam, daqueles, Senhor, que tem um coração pesado e uma alma pesada, e que o Senhor sustente as suas vidas, e que eles possam encontrar nas tuas promessas o sentido da confiança e da obediência. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui neste lugar, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você e a sua casa, no nome de Jesus. Que bênção, irmãos. Vamos encerrar esse culto nessa noite, celebrando ao nosso Deus e agradecendo a Ele pela tremenda graça que Ele nos derramou nessa terra. Amém?
teu jugo, o meu pecado é tão mais forte. É o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo, a sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, Deus, obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. você deu sua vida, estamos libertos do Senhor. Oh, e essa liberdade é eterna, Deus. Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estamos libertos. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ah, que tremenda graça. Aleluia, irmãos. Uma boa semana para você e para toda a sua família. Fiquem com Deus.